Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma noite abençoada a todos. Mais uma live, a live que o Senhor nos concedeu, louvado seja Deus, a live da primícia, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Bárbara, louvado seja Deus, muita alegria em te ver. Louvado seja Deus, as irmãs já estão entrando e nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, louvado seja Deus, vamos assim priorizar, né, para nós cumprir assim a live, entregar no máximo 1 hora para não ficar muito extensa, né? A paz, Senhor, Bárbara. Louvado seja Deus. E vamos meditar na palavra, né? E orarmos, né? Porque esse é o nosso objetivo de buscar Deus. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? Eu espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado, né? Produtivo, louvado seja Deus, e que a sua noite, depois de ser ministrada, seja uma noite abençoada e tranquila. Quero saudar com a paz do Senhor a pastora Maria Daniele, a pastora Sueli Rodrigues, louvado seja Deus, minha amiga em particular e colaboradora desse projeto, louvado seja Deus. Elas estão trabalhando para que esse projeto venha fruir de uma maneira abençoada, que você venha, em nome de Jesus, compartilhar essa live e que também, ao entrar, você coloque o seu pedido de oração, que ao final nós vamos estar orando. Daiane, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, hoje, em nome de Jesus, nós não vamos estender, nós vamos ali cumprir certinho o horário para que a live não venha cair, né? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então nós vamos agora, louvado seja Deus, orar ao Senhor nosso Deus, tá? Curva sua cabeça e oramos ao Senhor. Pai, em nome de Yeshua Yamashia, o Messias de Israel, nos colocamos na tua presença a pedir, Senhor, em nome do seu Filho amado, eterno, soberano, aquele que tem nas suas mãos o governo, aquele que tem na sua mão o poder da vida e da morte. Nos entregamos na tua presença, rendemos graça ao Senhor por tudo, Senhor Deus, que tu tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Cida, seja bem-vinda, louvado seja enaltecido no Senhor. E nós vamos ali meditar na palavra do Senhor. Enquanto os irmãos vão entrando, louvado seja Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é a primícia das primícias. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E aleluia. E a palavra de Deus, ela é vida, ela é amável, né? Louvado seja Deus. Eu amo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda não éramos amáveis, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor.
Vamos ler na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Louvado seja enaltecido no Senhor. Livro de Gênesis. Aleluia. Êxodo. Gênesis. Glória a Deus. No capítulo 21. Glória a Deus, seja bem-vindo, Odila Almeida. Que Deus te abençoe, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Gênesis no capítulo 22, aleluia. Nós vamos estar meditando nessa palavra. Diz assim: Deus manda Abrão sacrificar o seu filho. Depois desses acontecimentos, Deus provou a Abrão. Ele disse: Abrão, e esse respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Toma o teu filho, teu único filho, a quem ama, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou de manhã cedo, selou o jumento, tomou 2 moços consigo e seu filho Isaque. Ele cortou a lenha para o holocausto e se levantou e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. No terceiro dia, levantou os seus olhos e viu de longe o lugar. E Abrão disse ao seu moço: Ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Nós adoraremos e voltaremos a vós. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Estava meditando nesta palavra, ainda nesse dia. Louvado seja Deus, ao qual Abraão, nós sabemos que a sua mulher era estéril, né? Havia uma esterilidade na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Mas também havia uma promessa de Deus. Se você tem promessa de Deus, se apega não só à promessa, mas ao Deus que lhe prometeu. Porque aquele que lhe prometeu, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Aleluia, aquele que te prometeu não vai falhar, não vai te decepcionar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus, no capítulo 12, ele chama Abrão. Ele chama Abrão para um particular. E ele fala para Abrão: sai da tua parentela para uma terra que eu te enviarei. Abraão não conhecia a terra, não tinha endereço, não tinha GPS, não tinha mapa Google, mas ele creu. E isso lhe foi imputado por promessa. Isso lhe foi imputado por fé. A Bíblia diz que Abraão creu. E o Senhor, louvado seja Deus, ele saiu da tua terra e ele foi caminhando pelo deserto de Betseba até Padã Arã. Louvado seja Deus. Ali ele se estabeleceu por algum tempo. Louvado seja Deus. Terá morre, que o seu pai, e ele para ali para sepultar e prantear a morte do seu pai. A Bíblia diz também, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que Abraão se estabeleceu e passou ali uma década, 10 anos. Você vai ver que a Bíblia diz que depois de 10 anos, depois de uma década, Sara está descontente. A terra é boa, a terra é fértil, né? E Abraão enriqueceu, né? Multiplicou os gados, multiplicou as ovelhas, tudo foi multiplicado. Mas já no capítulo 15, louvado seja Deus, Deus falando com Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Interessante que lá no capítulo 12,
Deus fala, sai da tua parentela, né? Agora, no capítulo 15, Deus fala, sai da sua tenda. Louvado, vem para fora. Eu te mostrarei, louvado seja Deus, como será a tua descendência. E foi numa noite de lua, creio eu, lua cheia, noite estrelada, o céu estava um tapete de estrela. Abraão viu as estrelas cintilantes, se alegrou muito, sabe por quê? Porque promessa de Deus, ela vem com brilho. Promessa de Deus, ela vem, louvado seja Deus, cintilante. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E ali Deus mostrou para Abraão que a sua descendência seria como numerosa como a areia da praia. Numerosa como, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, as estrelas do céu. A Bíblia diz que foi passando o tempo, louvado seja Deus. Sara ali não poderia ter filho, louvado seja Deus. E ela tem uma ideia, e ela fala, toma a minha escrava, Agar, e tenha filho com ela, porque a lei te ampara para isso, louvado seja Deus. Abraão, a princípio, não gostou muito da ideia, mas acabou aceitando, depois de, louvado seja Deus, de tanto Sara insistir. A Bíblia diz que ele aceitou com Agar engravidou, e ele teve um filho chamado Ismael. Esse filho ao qual ele deu o nome de Ismael, foi crescendo, se desenvolvendo, ali juntamente com a sua mãe na tenda de Abraão. Louvado seja Deus. Foi passando o tempo e Ismael foi crescendo, se desenvolvendo. O pai levava juntamente com ele para a caça. Louvado seja Deus. Até que um dia Deus decidiu descer, porque há um tempo de Deus. Deus, naquele dia, ele disse, eu vou te abençoar. Quando Deus diz, eu vou te abençoar, ninguém pode impedir a bênção do Senhor. Ninguém pode impedir o operar de Deus em tua vida. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Sabemos que entre a promessa e o cumprimento da promessa, que é o fruto, há, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, algo chamado tempo. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E falando do tempo, que é o nosso melhor amigo, para muitos considero o tempo inimigo. Eu considero o tempo melhor amigo, porque quanto mais o tempo vai passando, mais próximo estamos do arrebatamento, mais próximo estamos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a pessoa está ferida, geralmente ela diz esse adágio, o tempo passa, o tempo cura tudo. O tempo não cura. A função do tempo não é curar. Aleluia. A função do tempo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que ela é uma anturiacebe como a anabrécia, não é curar a pessoa. O tempo, louvado seja Deus, ele só tem uma função, que é passar. E ele faz muito bem essa função, que é passar. Curar, libertar, salvar, transformar, ressignificar. Louvado seja Deus, é com Deus. E nesta noite, louvado seja Deus, assim como Deus ressignificou a vida de Abrão, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, ao qual Deus falou, Abrão, eu vou te fazer pai de uma multidão, de multidões, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como é interessante. Para Abrão, Deus acrescentou uma letra no seu nome e se tornou Abraão. Louvado seja Deus. Este A, ao qual essa vogal, ao qual Deus acrescentou no nome de Abrão, ela leva o nome de Aleph. Louvado seja Deus no hebraico, ao qual significa, aleluia, a
força da casa. Louvado aquele que sustenta a casa, aquele que a mantém de pé. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O Senhor Deus Adonai enviou 3 anjos na casa de Abrão. E ali Abrão recebeu aqueles 3 anjos e disse: ficai aí, ficai aqui, porque eu vou preparar uma oferta. Aleluia, um guisado. E ele foi, sacrificou a ovelha, preparou, louvado, cozido e trouxe e colocou sobre a pedra. Aleluia, louvado seja Deus. Neste momento, aleluia, o anjo começa a falar com Abraão. Louvado seja Deus que Sara terá um filho. E esse filho, louvado seja Deus, ele será gerado do seu ventre. Sara riu dentro da tenda. Aleluia. E o anjo diz para Sara: por que riste? Ela negou. Louvado seja Deus. Ele disse: tu riste como a nabrece, a navassai, mas haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa assim impossível para Deus? Não. Não há nada impossível para Deus, porque em Lucas capítulo 1, verso 37 está escrito: o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Aleluia, Deus ele entra na sua impossibilidade. E nesta noite, louvado seja Deus, ele está dizendo para você: o que queres que eu te faça? Falando o que queres que eu te faça, eu quero te incentivar a colocar o seu nome aí, quando você entra já aparece, aleluia, o seu pedido de oração. No final desta live, aleluia, nós vamos estar orando e clamando, intercedendo para a sua vida, para a sua casa, né, para a sua família. Louvado seja Deus, como a nabrécia, na vasilha. A Bíblia diz: louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que Sara nega que ela riu, né, um riso de incredulidade. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, no tempo determinado, aleluia, colocou uma semente no ventre de Sara que germinou. E nasceu Isaque. Isaque significa riso. A tenda de Abraão se encheu de riso. Louvado seja de alegria. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que todo lugar que Abraão chegava, ele levantava um altar. E nesse altar, ele oferecia a Deus as primícias. Louvado seja Deus. Por que as primícias? A primícia da terra, a primícia do gado, a primícia do tempo. Louvado seja Deus. Eu não sei qual a primícia você vai oferecer ao Senhor, mas a Bíblia diz: louvado seja Deus, que o nosso Deus é um Deus de primícia. E quando Isaque nasceu, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Abraão agora, ele se volta somente para o seu filho, Isaque, o filho da promessa. Imagina Abraão já um idoso e aquela criança correndo de um lado para o outro, e Abraão atrás da criança para que, louvado seja Deus, não viesse cair, não viesse machucar. Louvado seja Deus. Digamos que ali Isaque era aquela rapinha do tacho que ele sabia. Louvado seja Deus, com a idade avançada, não teria outro filho. Aleluia, louvado seja Deus. Até teria, mas aquele era a primícia de Deus para ele. Era o seu primogênito. Mas como, irmã Andréia, se ele já havia, louvado seja Deus, gerado um filho que é Ismael. Ismael é o filho da escrava. E Deus está falando do filho da promessa. Digamos que Israel, ele foi gerado, louvado seja Deus, na carne. Ele foi gerado, louvado, na precipitação. Ele foi gerado, louvado seja Deus, até mesmo numa
falta de fé, aquele que se precipitou, aleluia. Sara na sua precipitação. Abraão, louvado seja Deus, para contentar Sara, aceitou. Então, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ismael é esse filho, esse fruto das precipitações. Mas Isaac não. Isaac é o filho amado, desejado. Isaac é aquele filho que foi gerado por Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Abraão agora, segundo louvado seja Deus, estudos, quando Isaac nasceu, você não vê mais Abraão levantando altares. Ele fica cerca de 13 anos sem levantar um altar para Deus. Muitas vezes nós perguntamos, e parece até muito doloroso, louvado seja Deus, que Deus tenha pedido o seu filho único, a sua primícia, para que fosse sacrificado. E também não é louvado, não coadula esse pedido com o caráter de Deus, porque Deus não aceita sacrifício humano. Então, o que Deus queria dizer para Abraão? Pedindo teu filho, louvado seja Deus. Não se preocupe, irmãs e irmãos, eu não estou lendo o pedido de oração, mas as minhas auxiliadoras, as minhas assessoras, estão lendo os pedidos, estão anotando, louvado seja Deus. Eu estou aqui, eu estou observando, mas para eu não perder, aleluia, louvado seja Deus, o raciocínio, canabacébia, a Bíblia diz que agora, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, a Bíblia diz que Abraão ficou 13 anos sem sacrificar o Senhor. E quando ele para de sacrificar o Senhor, para de levantar o altar, o Senhor fica em silêncio. Agora, louvado seja enaltecido no Senhor, quando novamente Abraão ouve a voz de Deus, é Deus dizendo, dai-me a tua primícia, leve ao lugar apranado, aparelhado, aonde eu tenho preparado, eu vou te mostrar esse lugar. A Bíblia diz que Abraão pegou, aleluia, um feixe de lenha, pegou o cutelo e pegou o menino. Aleluia, 2 servos de Abraão, aleluia, foram com ele. E aí chega no texto que nós lemos, que de longe ele viu o lugar, que era o Monte Moriá. E a Bíblia diz que quando ele viu, ele está caminhando, né? Quem sabe, pensando, Senhor, como pode? O Senhor me deu um filho, agora o Senhor me pede esse filho. Louvado seja enaltecido o Senhor, com o coração chorando, coração sangrando, carregando o menino nos braços, sentindo o cheiro do menino. Louvado seja Deus. E Isaac agora ele faz uma interrogação. E ele diz, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro que será sacrificado? E Abraão, nesta hora, ele fala, aleluia, o Senhor proverá. Deus proverá para si o cordeiro como anabrece. E chegando ao pé do monte, ele deixou aqueles 2 homens cuidando ali do animal, né? Dos jumentos. E falou, nós subiremos, né? No plural, adoraremos, no plural, e voltaremos. Aleluia, louvado seja Deus. Você tem, aleluia, a noção do peso desta declaração? Aleluia. Você tem a compreensão do peso desta,
Louvado seja Deus. Declaração de Abraão. Ora, Deus pediu seu filho, dizendo: sobe, sacrifica, mata. E Abraão está dizendo: nós subiremos, adoraremos e voltaremos a vós. Ele não disse: eu irei, eu adorarei, e quando eu voltar, nós estamos subindo, nós dois, mas quando eu voltar, eu descerei. Não, desceremos, voltaremos a vós. E eu muito por tempo perguntei: Senhor, por que aqueles homens não foram com Abraão também? Né? Chegaram até o pé do monte e ficaram ali no pé do monte. Canabandúria sebe, remantúria sebe, aleluia. E o Senhor falando ao meu espírito que nem todos, como Anabrés, estão preparados para sacrificar a primícia. Nem todos estão preparados. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles homens estavam preparados para cuidar das jumentas. Não estavam preparados para subir ao monte. Porque ao subir há uma entrega, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Que ele mandou revaz. A Bíblia diz que ao chegar lá em cima no monte, a primeira coisa que Abraão faz é como Anabrécia. Diz que ele pegou o altar e ele pegou a lenha e colocou em ordem. E isso me chama muita atenção no texto, e colocou em ordem, porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Deus não trabalha como Anabrécia, na minha ótica, como eu quero. Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, como Anabrécia, como Nubinás, que é um tempo determinado para toda coisa, há tempo de edificar e de arrancar. Em Jeremias capítulo 1, verso 17 a seguir, Deus fala para Jeremias: eu te ungi, eu te levantei, eu te escolhi no ventre da madre, te separei, te santifiquei para uma grande obra. Ele diz: pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. E ele disse mais para Jeremias: eu te levantei para arrancar, para arruinar, louvar, para derribar e para edificar. Então eu aprendo, aleluia, que Deus, para trabalhar na minha vida, na sua vida, como Anabrécia, Ele precisa ressignificar a nossa vida. Ele precisa transformar, Ele precisa quebrar paradigma, quebrar, louvado seja Deus, monopólio. Ele precisa gerar em nós uma mudança de comportamento. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nós precisamos criar novos hábitos. Nós temos que criar um hábito de, aleluia, louvado seja Deus, de nos familiarizar com a palavra de Deus, de fazer a palavra de Deus a nossa bússola, de fazer da palavra de Deus o nosso, como Anabrécia, o nosso alimento, o nosso combustível. Alabandou colobriaçaraiastéria, elemantur restou colobriaçaraiastúria, remanto revácia, navassubitéria. Aleluia! Deus está me mostrando esse nome que foi colocado aqui como pedido de oração. Sheene, Alavashubinácia, está ao lado do Alão, que é Lemantúria Sebe, o nome do meio. Eu quero dizer que Deus está indo de encontro a esta vida. Há uma transformação, Deus vai ressignificar esta vida. Essa vida vai passar por um processo de transformação. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Alabacanto revasto. O élito, como Anabrécia, Remantúria Sébria, está sendo alcançado pelas intercessões, Canachubi como Anabrécia,
Ribanduque na braçai. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, louvado seja Deus. E Abraão agora ele pega a lenha e ele coloca a lenha em ordem, como a Anabrécia, para Deus operar na minha vida, na tua vida. Nós temos que estar com a nossa vida alinhada ao altar de Deus, alinhada à palavra de Deus, alinhada ao querer de Deus. O próprio Jesus disse: seja feita a tua vontade, não a minha, como a Anabrécia, sobre como a Anabrécia. Ai, ela está dizendo que é o irmão dela, Levandúria Sébria, foi que Deus me deu, Deus ressignificando esta vida, uma transformação profunda. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Daiane, Deus ainda me dá com este homem, louvado seja Deus, uma visão. Preste bem atenção, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu vejo uma árvore, Canavassúbia, e essa árvore, ela não é uma muda, ela é uma árvore, não é também um pinheiro, mas ela é de uma altura como a Anabrécia, Remantúria Sebre, como a Nubrieg, Nabachúria. Aleluia, louvado seja Deus. É assim, mais de 1 metro, mais de 1,5 metro, essa árvore está, aleluia, louvada, uma árvore alta, mas não que gigante, não é um eucalipto, mas assim, da altura de uma mangueira, de uma seringueira, louvado seja Deus. Eu vejo que essa árvore tem muita casca muito grossa, louvado seja Deus. Eu vejo que desce um anjo com uma espada e começa a limpar essa árvore, tirar toda a casca grossa, como a Anabrécia, Libiande Cantorevas. A árvore fica limpa, como, aleluia, como um aipim branco, louvado seja Deus. E depois que tira toda a casca, Canabacebe, aleluia, esta árvore começa ali, louvado seja Deus, a nascer novos brotos. Eu vejo brotos, aleluia, uma penugem, aleluia, ela envolve essa árvore, e Deus fala que essa penugem que eu vejo é o Espírito Santo que vai envolver essa vida e vai gerar nessa vida, aleluia, novos desejos, novos pensamentos, um novo coração, um coração voltado para Deus. Satanás, ele se andou nessa vida, ele fez ruaça, bagunça, festa, tambores nessa vida, mas é chegado o tempo do basta de Deus. Calamantorevas, como no Brieg, na Vassai. Monique, louvado que no Monique Caramelo, aleluia, louvado seja Deus. Muito alegre te ver aqui, aleluia, louvado seja Deus. Pastora Dolores, minha amiga, Calamantorevobriaçarai, que Deus abençoe, como a Anabrécia, como no Brinablaçai. Deus também, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, me revela, Canavachubinácia etérea, Remanturio sobre como a Nubrieg na Vassúria, aleluia, entrando dentro do lar, Canachubi Cantardavandobriaçarai, de Gabriela, louvado seja Deus. Deus me mostra entrando no teu lar, aleluia, um anjo, ele está entrando no teu lar, e ele manda te dizer que ele vai colocar em ordem todas as coisas. Remantou, revolbriaço e decalaçai, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Adriana Lúcia, Deus me revela, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, uma liberação. Eu vejo Deus entrando num órgão chamado
INSS, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, como a Anabrécia. Eu vejo o anjo, ele pega um papel, como a Anabrécia, Navachúria, Remantúria Sebre, como a nasce. Esse papel está assim, ele está grampeado, aleluia, ele está num prego, e o anjo tira esse papel do prego. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vem um carimbo da esfera federal sobre este papel. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E Deus fala para mim, Navachube Nabracebe, não será como você pensa. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu vejo acréscimo na sua vida. Elebion de canto revassai. Eu vejo através desse papel você recebendo uma grande vitória. Eu vejo um travesseiro branquinho de pena. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não é grande, ele é do tamanho de uma almofada. Louvado seja Deus, o anjo coloca esse travesseiro na tua mão. E sobre esse travesseiro, como a Anabrécia, está escrito refrigério de Deus. Glória a Deus, aleluia, Canachubinai, Rebandúria sai, como a Anabrécia, para concluir, louvado seja Deus. Quando Abraão coloca ali sobre o altar o teu filho, a tua primícia, que saiu das suas entranhas, o filho da promessa, quando ele levanta o cutelo, Deus brada e disse: Abraão, não toque no menino. E Abraão olha para o lado e ele vê um cordeiro como a Anabrécia amarrado. Ele pega aquele cordeiro e coloca sobre o altar e sacrifica ao Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é Deus de primícia. A Bíblia diz que lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. A primícia das primícias é Yeshua. Muitas vezes ouvimos, o melhor de Deus está para vir. Não, o melhor de Deus já veio. Ele não virá, ele virá agora, aleluia, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis, como aquele Salmo 24 diz: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portas eternas, a sua cabeça. Deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, como a Anabrécia, Yahvé Sabaote, Tissaote, aquele que venceu as batalhas e veio salpicada as suas vestes com sangue. Ele é o Senhor dos Exércitos, que trouxe consigo tribo, aleluia, e nações de toda a terra, na bandeira vasta, que foi comprado com teu sangue. Ele um dia, ele veio como a Anabrécia e ofereceu a si mesmo como primícia de muitos, a Bíblia diz em Romanos, louvado seja Deus. Alamantúria sébia. O Paulo, apóstolo, diz em Romanos 8, aleluia, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não vos dará com ele todas as coisas? Louvado seja Deus. Mas a pergunta é, Deus já tem nos dado a tua primícia. E qual é as primícias que nós temos oferecido a Deus? Calavacébia. Você tem oferecido a Deus a tua primícia do teu tempo? Pela manhã, você acorda, né, se prepara para o trabalho. Você tem oferecido a Deus a primícia desse dia? E falando na primícia do dia, Deus falou comigo e nós vamos ter, aleluia, um momento pela manhã. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Será a live do amanhecer. Durará 30 minutos. Aleluia. Todos os dias.
trarei uma meditação, uma devocional para você, aleluia, e para o seu trabalho, aleluia, começar o teu dia, já, louvado seja Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus, sendo como a Anabrece, a Navachúbia, aleluia, já recebe a palavra e vai ali degustando durante o dia. Canachubi nabraçai, arremantu revolbrieu tocolobriaçaraiasté. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Xelebandor revolbriaçui. Bárbara, aleluia, louvado seja Deus. Aqui pede oração pela sua família e ministério. Quando louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus me dava assim essa palavra que eu olhava ministério, como Anabrece. Deus falava ao meu espírito, como Anacanto revas. Relebandúria sébia, mudança. Deus vai ressignificar o seu ministério. Calamanto revolbriaçarai. Neste novo ciclo, aleluia, ainda no primeiro trimestre, você vai ver uma grande mudança na sua vida. Vejo, aleluia, uma faixa toda de ouro e nela escrito conclusão, com manabrécia. Deus irá concluir na sua vida. Alamantura e acede a algo. Louvado, não haverá adiamento. O adversário luta para adiar uma vitória em tua vida. Canavacébia. Deus manda te dizer, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, que ela mantura e acebre como a nácia, que ele tem contemplado a tua calabandúria sai, sinceridade diante de Deus. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como a Anabrece, como a Nubriegue na Vassai. Elementúria séria. Marcelo Bispo, como a Anabrece. Entendo que é bispe. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Que levantou revolbriaçarai. Há uma grande peleja. Quando eu olhava neste nome, Deus me dava assim uma nuvem, canabandúria sóbria, mas essa nuvem muito baixa, que podia tocar, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, mas era muito escura, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, uma nuvem muito escura, uma nuvem negra. Deus está, eu via claramente em visão, quando o anjo, ele descia assim, e na sua mão havia uma ferramenta, muito leve, como a pena, e ela abria assim como leque, e ele ia assim, se movendo a sua mão, ia dissipando aquela nuvem, e afastando aquela nuvem deste homem. Remantou colobrias, xelebandu recanto revolbriaçaraiastério. Elebandur estere, como a Anabrécia. Elebandou colobriaçarai estere, lamanto, sobre cantaravassai. Valéria Frazão, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia, missionária Valéria Frazão, minha amiga. Louvado seja Deus, muito me ajudou no projeto e me ajuda. Louvado seja Deus no projeto Carta para Deus, aleluia, uma carta de Deus para a sua vida. Estou para ir lá na Jaqueira, louvado seja enaltecido o Senhor, pegar as cartas, aleluia, louvado seja Deus. Estou em dívida com você, te peço perdão, Valéria, louvado seja Deus, minha vida está tão corrida, mas eu vou aí, não esqueça, né? Guarda minhas cartas aí que eu vou buscar. Louvado seja enaltecido em nome do Senhor. Elebandur sobre navassai, que elebandor revolbriaçarai.
Continua, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, colocando o seu pedido de oração, que ela mantou, revolbriou, estou colobriás, aleluia, que as pastora Sueli e Maria Daniela está anotando o seu pedido. E a Bíblia diz que Abraão, para concluir, louvado seja Deus, ele sacrificou aquele cordeiro que substituiu seu filho. E Deus lhe devolveu, aleluia, ali dizendo, agora sei que tu me ama. Agora sei que tu me teme. Porque o que Deus queria com Abraão? Essa é a pergunta. Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho? Não. Calamantorrevas. Deus queria, louvado seja Deus, que Abraão voltasse a sacrificar, a adorar, a apresentar a sua primícia, e assim é conosco. Temos, louvado seja Deus, que apresentar as nossas primícias, como a Nabrece. Aleluia, Maria Luísa. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Vou pedir para você me visitar. Esqueci não, pastora. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus vai preparar um momento, dia, a hora. Aleluia. Canassubinas. Seja bem-vinda. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Pastora Maria Luísa, se não me faz memória, ela está morando lá na região dos lagos, né? Caminhamos muito juntos, fazendo a obra de Deus. Aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, onde Deus ali operou grandemente. Ana Gonçalves, que Deus te abençoe. Canavachubi, como a Nabrécia. Búzios. Ai, que honra, que eu gostaria de conhecer, não conheço ainda não. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E agora, como Abraão disse, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. E agora Abraão está descendo com o seu filho. Louvado seja Deus. Encontrar com aqueles dois servos, com aqueles dois homens que ficou ali cuidando da jumenta. Entendeu? Como a Nabrécia, Navandobrias. Porque, meus irmãos, louvado seja Deus, quem não sacrifica, quem não tem a primícia, apresentar a Deus a sua primícia, vai cuidar de jumento. Não é? Aleluia. Não, irmã, não estou sendo agressiva, não. Estou dentro do texto. Canabacebe. Eu, Andréia, falo de mim. Por mim. Eu quero ser uma adoradora. Eu quero ser adoradora por excelência, com adoração no DNA, no sangue. Não quero ser aquele, como a Nabrécia, como aqueles que vão até o pé do monte e fica cuidando de jumenta. Alabanto revolbriaçarai. Xelebanduque nabraçai. Que nibriandefobria. Pastora Maria Luísa, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Deus me abre uma visão com a pastora Canderemantou Riastere. Ela mantou revolbrias. E eu vou Lamanturiacebe entregar para a senhora. Aleluia. A Deus manda dizer o que foi que Lamanturiacebe voltará a ser. Canamanturiacebe. Algo, louvado seja Deus, que tiraram, que estava na sua mão. Mas eu digo isso, louvado seja Deus, e Deus me dá claramente na vida profissional, como a Nabrécia, Navandobriaçarai,
Eu vejo, louvado seja enaltecido no Senhor, como se foi retido algo para, para a sua vida. Algo que a tua casa, né, tinha direito. E foi assim retido. Mas o Senhor manda eu te dizer, Calamanturio sobre nasciatere, que Ele é o Senhor das primícias. E aquele, louvado seja Deus, um dia eu ouvi da sua boca, louvado seja Deus, ali na Nova Assembleia do Gato Preto, uma frase que me marcou muito. Eu prefiro ser como Anabrécia, cabeça de bagre, do que rabo de baleia. Baleia muito grande, o rabo muito grande, mas é melhor ser a labandúria sébia, cabeça de sardinha, do que rabo de baleia. Porque Deus lhe chamou como cabeça. Deus te ungiu como cabeça e não como cauda. Remantou revácia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Agora são 10 para meia-noite. Louvado seja Deus. E como prometido, eu vou agora ali convidar as pastoras para passar os pedidos de oração, para que nós possamos orar os pedidos. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como Anabrécia. Aleluia. Louvado seja Deus. Não sei quem vai entrar, se é a pastora Sueli, se é a pastora Daniele. Aleluia. Vou aceitar aqui. Para estar. Aleluia. Ai, não está indo, meu pai. Peraí. Vamos lá. Desculpa. Aleluia. Olá, boa noite a todos, Deus abençoe, tudo Boa noite. bem? Paz seja com todos que estão na live abençoada das primícias, né? Graças a Deus. Estarei agora lendo os pedidos de oração desta noite, amém? O Lucas pede oração por Lucas, Suelen, Melissa, Cristal, João e Vicente. Odila pede oração pela família. A Bárbara pede oração pela família e pelo ministério. A Lila Barcelos pede oração pela família, pelo Jonas, o Lucas, Pedro e sua mãe Rosane. A Adriana pede oração pela família. A Gabriela Marafon pede oração pela família. A Daiane Gomes pede oração pela vida espiritual, pela vida financeira, pede oração também pelo Rogério, o Alon, a Chayene, Damiana, o Lázaro, Crispim, Fernando, Wellington, Augusto, Marilena, o Jonas, Isaac, Glória a Deus. Júlia e Guilherme. Aleluia. Também a Monique pede oração por sua vida sentimental. E a Bruna Dantas pede oração pela família, por Camila e o Wellington. Esses são os pedidos desta noite. E ali também a Adriana Lúcia pede oração também pela vida dela, pela vida sentimental, né? E a Maria Luísa disse que a filha vai fazer uma prova da OAB. Também está pedindo oração aqui pela filha dela. Com certeza. Vamos orar agora, louvado seja Deus. Eu peço que você curva a sua cabeça. A Bíblia diz que tudo que ligar na terra será ligado no céu. E aonde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Amém. A Bíblia está escrito em Isaías que ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há de fazer escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá. E sobre a palavra de Deus é que nós vamos orar. Deus, o próprio Deus, falou para Jeremias, clama a mim e respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Então, creia na tua palavra.
Eu costumo dizer que quem que tem que crer no seu projeto, no teu sonho, é você, primeiramente. Louvado seja Deus. Não fica esperando que o outro venha te incentivar, o outro, não. Creia. Creia em nome de Jesus. Oramos. Pai, em nome de Yeshua Yamashia, o Messias de Israel, nos colocamos na tua presença. Calabandou revobriaçarai. Ele me astu que na bracébia. Canabandou revobriaçui de cantarabás. Quero lhe apresentar os pedidos de oração. Desta noite eu subo ao trono da tua graça. Porque a tua palavra está escrito, meu Senhor, que as orações dos santos é como incenso, é como cana aromática. Remantura fobriastarai, que chega diante do trono da tua graça. Checande recoma na canto revobriasui. Toma a vida do teu povo. Toma, Senhor Deus, cada pedido de oração. Toma esta vida, este homem, ao qual tu revelaste, meu Senhor, como uma árvore, meu Senhor Deus, grossa, com casca grossa, mas o Senhor limpando com a tua espada. Toma, meu Senhor Deus, esta vida que precisa de uma cura, meu Senhor. Toma, Senhor Deus, esta ungida, essa serva, remanturia sébria, essa santa mulher de Deus que tem orado, que tem chorado, que tem separado a tua vida diante do altar. Shalai, anaramanto, corre, canto, rebiaté, elebico, manacanto, rebiaçai. Anarabande rebiandou, colobre a terra, elebande fabricante, rabachúria, elebande canto, rebia subinai, elebion de rebiaçuque na bracébria, ribanduque na braçai. Deus, em nome de Jesus, alamantou refobriaçarai. A tua palavra está escrito, meu Senhor, que o Senhor é aquele que vai repreender o terror noturno, a ramanturia sobre na bracantaravácia, ao qual está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Direi, Senhor, é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque o Senhor é aquele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ai, canabachubi na bracantaravácia. A tua palavra diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor, a ramanturia séria, é o Deus que tomou Sansão à meia-noite, quebrou, meu Senhor, o portão de Gaza. À meia-noite, meu Senhor Deus, como a Brécia, na Vachúria, está escrito que as 10 virgens estavam ali, mas à meia-noite ouviu-se um clamor: vem aí o esposo. Rebande calaçai, meu Senhor, como na Brécia, o Senhor me revela, igreja, como na Brécia. Porque nós somos um corpo, estamos aqui hoje como igreja, unida e reunida no nome de Jesus. Deus me revela abrindo um portal. Ai, como na Brécia. Não confunda portal como com porta. Um portal espiritual. Elebion de canto rebiaçai. E por esse portal eu vejo milhares de anjos passando neste portal em direção, como na Brécia, ao globo terráqueo, em várias direções, no sul, no leste, no oeste, no centro-oeste, no sudeste, Canapandefópria,
esses anjos, Deus fala ao meu espírito, que eles, como na Brécia, foram ordenados a passar por esse portal, e eles vêm como a Anabácia, eles vêm como no Brieze, com o auxílio de Deus. Chabre cantaravassou e esteve como núcleo, como socorrista, como rebaço na braçai, dando livramentos. Ele vem como na Brécia, na Baxúria, fechando familiares, como na Brécia, fechando sepultura. Deus diz: eu sou Deus de perto, Deus de longe. Você que está chorando por um parente que está longe, que está encarcerado, que está no vício da cannabis, que está no vício da bebida, no vício do cigarro, que está sofrendo por demência, creia. Ai, como na Brécia, esse portal está aberto, os anjos, e são milhares, descendo, passando por ele, como a na Brécia, e alguns desse anjo, eu vejo claramente, com bandeiras na mão, com mastro, com bandeira, remantúrias térrea, e eles vêm, como a na Brécia, eu pergunto a Deus, que bandeiras são essas? Bandeira branca, calavacébria, e Deus está dizendo, remantúria sébria, que ele está alabandurio sobre canto rebassai, entrando em muito lar, estabelecendo um tempo de paz. Não haverá a redição. Quem vai se render é o inimigo. O inimigo que vai se render, pastora Maria Luísa, o inimigo que vai se render, pastora Dolores, o inimigo que vai se render, missionária Valéria, o inimigo que vai se render, pastora Sueli Canache, Abacanda Rebassai, Levanturia Sébia. Porque o Senhor, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, Remantúria Seba, o Deus de primícia, que enviou as suas primícias, que é a primícia das primícias. Calabacé. Talvez você diga, mas eu não tenho uma primícia. A primícia é a tua vida. A primícia é o teu coração, a primícia é a tua mente, a primícia é o teu corpo. Consagra o teu corpo, consagra a tua vida, consagra a tua alma, santifica, porque Deus falou para Josué: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha. Aleluia, é verdade. Receba do Senhor. Calabacebe a vitória. Calabacebe. Deus fala comigo que este portal, ele é manturio sobre como cai. Lá ele só abriu para a passagem desses milhares de anos. Glória. Porque você não sabe, mas tem vidas que estão gemendo, encarceradas como reféns. E esses anjos, ele veio para quebrar as correntes, os paradigmas, os monopólios, quebrar os altares do inimigo, e o nome do Senhor ser glorificado em sua vida. Assim como Deus glorificou o nome dele em Abraão, eu profetizo, em nome de Jesus, que o inimigo não vai entrar na sua casa, na tua família, porque sobre a tua mesa há um cordeiro. Aleluia. Aonde há um cordeiro, o inimigo não prevalece. Há cordeiro na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a paz. Aleluia. Salmos 4 diz: em paz deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.
Aleluia. Nos veremos Glória a amanhã, Deus. nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Boa noite. Deus abençoe.